Fala pessoal, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai aprender sobre variáveis aleatórias contínuas unidimensionais, usando como base o material da disciplina do professor Rodrigo Caetano. Bora aprender? Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que são as variáveis contínuas. Depois, vamos conhecer uma ferramenta super importante, a função densidade de probabilidade. Na sequência, vamos falar de esperança e variância. E para fechar com chave de ouro, a gente mergulha na famosa curva normal e vê até como ela nos ajuda a pegar uns atalhos. Então vamos lá. Para começar, qual é a grande ideia por trás das variáveis contínuas? Bom, tudo se resume a uma diferença bem simples, mas que muda tudo. Pensa assim, de um lado, a gente tem coisas que a gente conta. O número de alunos numa sala, por exemplo. Pode ser 30, 31, 32, mas nunca 30,5. São valores quebrados, discretos. Do outro lado, a gente tem coisas que a gente mede, como a altura. Entre um aluno de 1,65 m e outro de 1,66 m, existem infinitas alturas possíveis. Essa é a essência da variável contínua. E essa ideia de infinitas possibilidades nos leva a uma pergunta que é um verdadeiro quebra-cabeça. Se existem infinitos valores de altura, qual a chance de alguém ter exatamente 1,70 m com todos os zeros depois da vírgula? A chance é tão, mas tão pequena que a gente considera zero. É como tentar acertar um ponto sem dimensão nenhuma numa régua. Certo. Se a probabilidade de um ponto exato é zero, como é que a gente faz para calcular qualquer coisa? Bom, é aí que entra a nossa nova e poderosa ferramenta. Apresento a vocês a função densidade de probabilidade, ou FDP para os íntimos. A grande sacada aqui é que a gente para de pensar em pontos isolados e começa a pensar em intervalos. A probabilidade não é mais um ponto, e sim a área debaixo do gráfico da função entre dois valores. Essa analogia do mapa é perfeita. Imagina que a probabilidade de chover numa região não é um ponto específico, mas sim a área toda daquela região no mapa. Com as variáveis contínuas, a lógica é a mesma. Probabilidade é área. E toda FDP tem 3 regrinhas de ouro que são super intuitivas. Primeiro, ela nunca vai ser negativa, né? Não existe chance negativa. Segundo, a área total debaixo da curva inteira tem que ser sempre 1, ou seja, 100%. Afinal, algum resultado tem que acontecer. E terceiro, reforçando o que a gente já viu, a área de um ponto específico é zero. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar bem claro. Imagina que o tempo que se espera por um ônibus varia de 0 a 10 minutos, com a mesma chance para qualquer tempo nesse intervalo. Qual a probabilidade de esperar entre 2 e 5 minutos? É só calcular a área de um retângulo. A base do retângulo é o intervalo de tempo, ou seja, 5 menos 2, que dá 3. A altura é 1 dividido pelo tamanho total do intervalo, que é 10. Então, base vezes altura, 3 vezes 1/10, dá 3 sobre 10, ou 30% de chance. Moleza, né? Beleza, agora a gente já sabe calcular as probabilidades. Mas como a gente poderia resumir as características de toda essa distribuição infinita usando só alguns números? O primeiro número é a esperança, ou valor esperado. Pensa nela como o centro de gravidade da distribuição. É o ponto de equilíbrio, o valor médio que a gente esperaria obter se fizesse o experimento 1 milhão de vezes. Mas só saber o centro não conta a história toda. A gente também precisa saber se os valores ficam todos bem pertinho da média ou se eles estão muito espalhados. E é aí que entra a variância. Uma variância alta significa uma curva mais achatada, com mais incerteza. Já uma variância baixinha significa uma curva mais contuda, com os valores todos concentrados. E agora que a gente entende o que é um centro, a esperança, e o que é uma medida de dispersão, a variância, estamos prontos para conhecer a distribuição mais importante de toda a estatística, a verdadeira celebridade. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu esse gráfico em formato de sino. É a famosa distribuição normal. E ela é tão especial porque, por algum motivo, a natureza parece adorar esse padrão. A altura de pessoas, notas de provas, erros de medição, um monte de coisa segue essa distribuição. E a beleza da normal está na sua simplicidade e elegância. Ela é perfeitamente simétrica em torno da média. A maioria dos valores se aglomera ali no meio e conforme a gente se afasta, os valores se tornam mais e mais raros. E o mais legal é que por causa dessa simetria, a média, a mediana e a moda acabam sendo o mesmo valor. Essa simetria toda nos dá de presente uma regra empírica, um atalho super útil conhecido como a regra 68-95-99,7. Funciona assim. Em qualquer distribuição normal, cerca de 68% de todos os valores, a grande maioria, vai estar a, no máximo, um desvio padrão de distância da média.
Se a gente ampliar essa faixa para 2 desvios padrão para cada lado da média, a gente já consegue englobar 95% de todos os dados. E se formos até 3 desvios padrão? Aí já temos praticamente tudo, 99,7% dos valores. Essa regra é para guardar na memória, porque ela dá uma intuição muito rápida sobre onde as coisas provavelmente vão acontecer. E para fechar, vamos ver agora um truque que é, na minha opinião, simplesmente genial. Vamos usar essa ferramenta do mundo contínuo para resolver um problema do mundo discreto. Lembra da distribuição binomial que conta sucessos e fracassos? Tipo, jogar uma moeda várias vezes e contar o número de caras. Imagina fazer isso 1000 vezes. Calcular na mão a chance de sair entre 490 e 510 caras seria um pesadelo. E agora? Aí que vem o pulo do gato. Quando o número de tentativas é muito grande, o gráfico de barras da binomial começa a ficar cada vez mais parecido com a curva suave e contínua da normal. Então, a gente pode usar a normal, que é mais fácil de trabalhar, para ter uma ótima aproximação do resultado da binomial. É um atalho incrível. Claro que esse truque não funciona sempre. Para a aproximação ser boa, a gente precisa ter uma expectativa de pelo menos 5 sucessos e também 5 fracassos. Essa é uma regrinha para garantir que a distribuição não seja muito torta para um lado e que a simetria da normal consiga representá-la bem. E chegamos ao fim. O ponto central de hoje é que, ao lidar com variáveis contínuas, a gente muda a nossa perspectiva. A probabilidade deixa de ser um ponto e vira uma área. Isso abre as portas para ferramentas superpoderosas como a curva normal, que não só descreve o mundo ao nosso redor, mas também nos dá atalhos para resolver outros problemas. Parabéns por chegar até aqui. Este é um passo gigante para entender estatística de verdade. Continue praticando.